Lipídios. Introdução. Os lipídios, lipídios ou lípidos são biomoléculas compostas por carbono, hidrogênio e oxigênio, ou seja, ele tem a sua estrutura molecular e são compostos orgânicos, fisicamente caracterizados por serem insolúveis em água, ou seja, os lipídios eles formam uma mistura heterogênea com a água, então são duas substâncias que não se misturam. E eles são solúveis em solventes orgânicos como álcool, benzina, éter, clorofórmio e acetona. A família de compostos designados por lipídios é muito vasta. Cada grama de lipídio armazena 9 kcal de energia, enquanto cada grama de glicídio ou proteína armazena somente 4 quilogramas. Aí aqui tem a foto dos lipídios e da água, então são duas substâncias que não se misturam. Os lipídios eles são classificados em 5 grupos: os glicerídeos, cerídeos, esteróides, fosfolipídios e carotenoides. O glicerídeo, ele é a gordura e o óleo, né? Só que o que diferencia o óleo da gordura? É porque o óleo, ele é um glicerídeo líquido em temperatura ambiente, e já a gordura é um glicerídeo sólido em temperatura ambiente. Os glicerídeos, ele tem duas opções de gordura, que é a gordura saturada e a gordura insaturada. A gordura saturada é aquela gordura de origem animal, que contém tecido adiposo, banha, carne, peixes, manteiga e ovos. E a gordura saturada, ela eleva o nível de produção de LDL. Então, o LDL, ele é o colesterol ruim, ao nosso corpo, então não faz bem comer em excesso gordura saturadas. E também tem a gordura insaturadas, que é aquela de origem vegetal, contém no abacate, semente, castanha, óleo, canola, oliva, nos óleos de cozinha em geral, que é esses aqui, e ômega 3, ômega 6, e a gordura insaturada eleva o nível de HDL no sangue, que é o colesterol bom, que diminui os riscos de doenças cardiovasculares. Aí aqui tem as fotos, esses aqui são gorduras saturadas e aqui são gorduras insaturadas, que é a de origem vegetal e aqui de origem animal. A gordura trans. A gordura trans, ela tem dois tipos de produção, que é a produção natural, que é aquela ocorrida no rumen de animais, que é o boi e a vaca, que é o animais artiodátilos, que é o boi e a vaca. E também tem a produção artificial, que é aquela gordura produzida em indústrias, que eles usam um processo chamado hidrogenação catalítica, tá? Então, nós seres humanos não produzimos, quem produz são as indústrias e os animais. Aí aqui, ó, tem a gordura saturada, devido à presença de dupla ligação. Aí, a gordura insaturada, mas aí a hidrogenação, mais catalisação, mais o catalisador, ele forma uma gordura saturada. Então, aqui é a presença... É a gordura insaturada por causa da presença da dupla ligação, né, que é igual, e mais a hidrogenação, mais o catalisador forma a gordura saturada. Afinal, é bom produzir gordura trans? Consumir gordura trans? Não, não é bom consumir. Esses aqui, ó, por exemplo, o símbolo da Notrans, que é uma caveirinha cheia de alimentos de gordura trans, como hambúrguer, sorvete, biscoito, chantilly e etc. Aí tem as funções dos glicerídeos. Glicerídeos é a fonte energética que fornece mais energia que os carboidratos, porém estes são preferencialmente utilizados pela célula. Toda vez que a célula eucarionte necessita de uma substância energética, ela vai optar pelo uso imediato de uma glicose para depois consumir os lipídios. Ou seja, toda vez que o nosso corpo, o nosso corpo, ele é assim. Então, assim,
A fonte primária de energia são os carboidratos para o nosso corpo. Quando acabam os carboidratos, os nossos rins e fígados eles vão atrás dos lipídios. Então, quando acabam os carboidratos, os nossos rins e fígados eles vão começar a consumir lipídios para fazer a produção de energia para o corpo. Outro tipo também é o isolante térmico, que auxiliam na manutenção da temperatura do corpo por meio de uma camada de tecido denominada hipoderme, ao qual protege o indivíduo contra as variações de temperatura, mantendo a homeostasia corpórea. Homeostasia é o equilíbrio do corpo. Então o isolante térmico ele é mais presente nos animais que moram no Polo Sul, né, para proteger mais do frio, assim, essas coisas, como por exemplo os ursos polar e as focas. E também tem a proteção mecânica, que é a gordura que age como suporte mecânico para certos órgãos internos e sobre a pele de aves e mamíferos, protegendo contra choques e traumatismo. Então, existe sim essa gordurinha entre nossos órgãos para acomodar os nossos órgãos ali no corpo, mas em excesso essa gordura não é boa. E também sobre a nossa pele tem uma camada de tecido de hipoderme que serve para dar sustentação à nossa pele. E também tem os cerídeos. O que é o cerídeo? O cerídeo é uma cadeia muito longa. Então ele, por ele ser uma cadeia muito longa, ele possui um ponto de fusão muito elevado. Aí o cerídeo é o álcool de cadeia longa, não o glicerol, mas os ácidos graxos e são impermeabilizantes de superfície. Eu vou dar 3 exemplos aqui. Como cera de abelha, que tem a função de proteger a colmeia, isolando a penetração de água e insetos no seu interior. Então, a cera de abelha, ela isola a colmeia, porque ela é um lipídio. Então, o lipídio, como ele é insolúvel à água, e ele não se misturam, então as abelhas, a cera de abelha, ela tem essa função de proteger a colmeia contra a água, fazendo uma camada. E também tem a cera de ouvido, ou seja, o cerumen, que protege contra a entrada de agentes estranhos no condutor aditivo. Ou seja, essas células, elas vão produzir cera para estar protegendo os nossos ouvidos, o nosso condutor auditivo, contra agentes estranhos. Então isso aqui é o lipídio também, é os cerídeos. Também tem a cera de frutos e folhas, que no caso o de folhas é impedindo a evaporação excessiva de água. E o de frutos é isso aqui, ó. Vamos supor essa maçã, que ela é revestida por um tipo de cera, né, na casca dela, que impede a evaporação e a penetração de água. Agora vamos falar dos esteroides. Para quem nunca ouviu falar sobre o que é esteroides, já ouviu falar o que é bomba ou anabolizante, né, que é aquele bagulhozinho que toma na academia para pegar mais massa muscular. Derivado da molécula do colesterol, esterol mais lipídios, a matéria-prima para a produção da membrana celular e o hormônio de esteroides, o testosterona e o estrogênio cortisol. Então, a importância dos lipídios para a formação dos hormônios do nosso corpo. Então, essa é a importância dos lipídios para a formação dos hormônios no nosso corpo. Então, por exemplo, quais hormônios que tem a base, quais hormônios que tem a base dos lipídios? É a testosterona, o estrogênio e o cortisol, que são hormônios esteroides. O cortisol é o testosterona é o hormônio masculino, o estrogênio é o hormônio feminino e o cortisol é o hormônio esteroides. E o anabolizante é um caso muito polêmico, né? Que já é outro assunto, que como, por exemplo, hoje em dia ter um corpo perfeito não é tão bom assim, né? Como essas duas pessoas, elas foram em busca do corpo perfeito e acabou se ferrando, porque esse aqui, ele
o corpo dele ficou cheio de espinhas, esses casos é irreversível. E esse aqui também, o caso dele é irreversível, ele criou peitos, ficou uma mulherzinha. Também, a função do colesterol é a produção do bile, que é a remoção de gorduras, o precursor de vitamina E, que é vitamina D, que é o antirraquitismo, o precursor de hormônios de suprarrenais, que é a testosterona, o estrogênio e o progesterona, e tem a obtenção do colesterol, que é sintetizado no fígado, que é onde ocorre a produção do organismo, e é absorvido no intestino por forma da alimentação. Aí aqui os problemas associados no colesterol. O colesterol é transportado pelo sangue na forma de LDL, que LDL é o colesterol ruim. E em excesso no sangue, o LDL se oxida e passa a se depositar na parede dos vasos sanguíneos, ocasionando a arteriosclerose, que a arteriosclerose é o enrijecimento das paredes nos vasos. Agora vamos falar dos fosfolipídios. Os fosfolipídios são principais componentes da membrana celulares e oferecem elasticidade e resistência à membrana plasmática. Os fosfolipídios são formados por uma região polar, que é essa cabecinha aqui, por causa do seu devido a esse grupo de fosfato, e tem as duas ramificações apolares, que ela é devido às suas cadeias carbônicas. Então aqui, ó, essas perninhas aqui são a região apolar por causa das suas cadeias carbônicas, e essa cabecinha aqui é a região apolar por causa pelo seu grupo de fosfato. E a membrana plasmática, ela e o fosfolipídio é o principal componente da membrana plasmática. Você pode ver que a membrana plasmática é isso aqui, e ela é toda composta por fosfolipídio, tá vendo? Cabecinha pra baixo, perninha pra cima, cabecinha pra baixo, perninha pra cima, cabecinha pra cima, perninha pra baixo. É isso. E os carotenoides aqueles alimentos, né, os pigmentos alaranjado, vermelho, verde, azul, amarelo, rosa, roxo, mentira. Esses pigmentos amarelo, laranja, vermelho, verde, nos nossos alimentos, frutas e legumes em geral. E eles desempenham importante papel na captação de energia luminosa no processo de fotossíntese e atuam como pró na vitamina A. Vamos pegar aqui, por exemplo, para finalizar, para fazer a transformação aqui, o pigmento alaranjado. Vamos pegar aqui uma cenoura, que tem o B de caroteno. Aí esse B-caroteno, ele vai se transformar na vitamina A, que vai dar retinol, que vai dar sensibilidade a nossos olhos à luz, que vai prevenir nossos olhos da xeroftalmia. Xeroftalmia? Jota, toxa. Não tá filmando? Não é filmar. Quem falou que é filmar?